Gênesis 3. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus. E cozeram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: Onde tu estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu, e me escondi. E ele disse: Quem te contou que tu estavas nu? Tu comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? E o homem disse: A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor disse à mulher: O que é isto que tu fizeste? E a mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Por que tu fizeste isso? Tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse: Eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: Porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: Tu não comerás dela. Amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. E espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Gênesis 4. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele, e Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta, mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado e por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? E para ti será. E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou.
E o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Eu não sei, sou eu guardador do meu irmão? E ele disse: O que tu fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra, e agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: Portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim para que qualquer que o achasse não o matasse. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve Jabal. Ele foi o pai dos que habitam em tendas, e dos que têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão. E Zilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artífice de bronze e ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Elameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida, e um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o nome Sete, porque Deus... E chamou seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, ele o fez. Macho e fêmea ele os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a imagem, e chamou seu nome Sete. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas, e todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. E Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E Sete viveu depois que gerou Enos 807 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. E Enos viveu depois que gerou Cainã 815 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. E Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. E Cainã viveu, depois que gerou Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. E Maalalel viveu 65 anos, e gerou Jered. E Maalalel viveu, depois que gerou Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. E Jered viveu 162 anos, e gerou Enoque. E Jered viveu, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jered
foram 962 anos e morreu. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. E Matusalém viveu 187 anos, e gerou Lameque. E Matusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e morreu. E Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho. E ele chamou seu nome Noé, dizendo: Este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lameque viveu, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. E Noé tinha 500 anos de idade. E Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Gênesis 6. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhe nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contendará sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso. Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade, homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem, e a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: O fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Uma janela farás para a arca, e em um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca colocarás em sua lateral, lhe farás com andares inferior, um segundo e um terceiro. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu. E toda coisa que está na terra morrerá, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, e tu e teus filhos, e tua mulher, e a mulher dos teus filhos, contigo. E de toda coisa vivente, de toda a carne, 2 de cada espécie, tu trarás para dentro da arca, para guardá-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea, de ave segundo a sua espécie, e de gado segundo a sua espécie, de toda coisa rastejante da terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para guardá-los vivos. E tomarás para ti
de todo alimento que se come e o ajuntará a ti, e será por alimento para ti e para eles. Assim fez Noé segundo tudo o que Deus lhe ordenou. Assim ele fez. Gênesis 7. E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7, o macho e sua fêmea, e dos animais que não são limpos, de 2 em 2, o macho e sua fêmea. Das aves do céu, também de 7 em 7, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda a substância viva que eu fiz destruirei da face da terra. E Noé fez de acordo com tudo o que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. E entrou na arca Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de toda coisa que rasteja sobre a terra. Entraram de 2 em 2 até Noé na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, depois dos 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, e no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e as águas do céu foram abertas. E a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo o animal segundo a sua espécie, e todo o gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaro de toda espécie. E entraram para Noé na arca, de 2 em 2, de 2 em 2, de toda a carne em que há um sopro de vida. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara. E o Senhor lhe fechou dentro. E o Senhor o fechou dentro. O dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram. E levantaram a arca. E ela foi levada sobre a terra. E as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os montes altos que estavam debaixo do céu, debaixo de todo o céu, foram cobertos. 15 côvados acima das águas prevaleceram. E os montes foram cobertos, e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto o gado e os animais, e toda coisa rastejante que rastejava sobre a terra, e todo o homem. Todos aqueles que em cujas narinas estava o sopro de vida, e tudo que estava na terra seca morreu. E foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado, e as coisas rastejantes e as aves do céu, e eles foram destruídos da terra. E somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 8. E Deus lembrou de Noé e de todas as coisas viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. Também as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas, e a chuva do céu foi contida, e as águas retornaram de sobre a terra continuamente. E após o fim dos 150 dias, as águas foram diminuídas. E a arca descansou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas diminuíram continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, foram vistos os topos dos montes. E aconteceu que, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele fizera. E ele enviou um corvo que, saindo, ia e voltava, até secar as águas de sobre a terra.
Ele também enviou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído da face da terra. Mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seu pé, e ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu a sua mão e a tomou, e a puxou para si para dentro da arca. E ele ficou mais outros 7 dias. E novamente enviou a pomba para fora da arca. E a pomba veio a ele à tarde, e eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim Noé soube que as águas haviam diminuído de sobre a terra. Ele ficou mais outros 7 dias e enviou a pomba, que não mais retornou a ele. E aconteceu no 601º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas foram secas de sobre a terra. E Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava seca. E no segundo mês, no 27º do mês, a terra estava seca. E Deus falou a Noé, dizendo: Vai adiante da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Traze toda coisa vivente que está contigo, e de toda a carne, tanto das aves quanto do gado e da coisa rastejante, que rasteja sobre a terra, que eles possam procriar abundantemente na terra e sejam frutíferos, e se multipliquem sobre a terra. E Noé foi adiante, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. E saíram da arca todo animal, toda coisa rastejante, e toda ave, e tudo que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce, e o Senhor disse em seu coração: Eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como o fiz. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis 9. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra, e o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra. E sobre todos os peixes do mar em vossas mãos eles foram entregues. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como a erva verde, eu vos tenho dado todas as coisas. Mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. E certamente vosso sangue das vossas vidas eu requererei. Da mão de todo animal requererei, e da mão do homem e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. E vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com vossa semente depois de vós, e com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado e de todo o animal da terra convosco, de todos os que saem da arca e todo o animal da terra. Eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco, para as gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isto será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, e o arco será visto na nuvem. E eu lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e toda criatura vivente de toda a carne. E as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem,
e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes são os filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada. E Noé começou a ser lavrador, e ele plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho e ficou embriagado. E ele ficou desnudo dentro da sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram a capa e a puseram sobre os seus ombros, e viraram para trás, e cobriram a nudez de seu pai. E suas faces estavam viradas para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. E Noé despertou de seu vinho e soube o que seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: Amaldiçoado seja Canaã, servo de servos, ele será para seus irmãos. E ele disse: Abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. E Noé viveu, depois do dilúvio, 350 anos. E todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Ora, estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E a elas nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tirás. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, Quitim, e Dodanim. Porque por estes foram divididas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã, Cuxi e Mizraim, e Put e Canaã. E os filhos de Cuxi, Sebá e Avilá e Sabtá e Raamá e Sebtecá. E os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi um caçador poderoso diante do Senhor, pelo que é dito, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E no começo do seu reino estavam Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu a Assíria, e edificou Nínive, e a cidade de Reobote-Ir e Calá, e Recém, entre Nínive e Calá. Esta mesma é uma grande cidade, e Mizraim gerou Ludim, e Anamim, e Aleabim, e Naphtuim, e Patruzim, e Casluim, de quem vieram os filisteus, e Caftorim, e Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e o Jebuseu, e o Amorreu, e o Girgazeu, e o Eveu, e o Arqueu, e o Sineu, e o Arvadeu, e o Zemareu, e o Amateu. E depois as famílias dos cananeus foram espalhadas. E o termo dos cananeus era desde Sidom, quando se vai para Gerar, até Gaza, quando se vai para Sodoma e Gomorra, e Adimá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. E a Sem também nasceram filhos, o pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã, Uz, e Ru, e Jeter, e Mas. E Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almodá, e Selefe, e Azarmavé, e Gerá. E Adorão, e Uzal, e Digla, e Obal, e Abimael, e Sabá, e Ofir, e Avilá, e Jobabe. Todos estes eram filhos de Joctã.
E sua habitação foi desde Messa, quando se vai para Cefar, o monte do leste. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e por estas foram as nações divididas na terra depois do dilúvio. Amém.